Beleza, estou gravando aqui já. Então, boa noite a todo mundo, tá? Eu me chamo Gabriel, eu sou coordenador aqui do núcleo de EJA que fica no Rio Vermelho, o EJA Leste 2, EJA Leste 1, na real, não tem outro EJA Leste. A gente atende aqui no Rio Vermelho, a gente atende na Lagoa da Conceição também, na Escola Henrique Veras, a gente atende todos os alunos dessa faixa, né, do Rio Vermelho até a Lagoa da Conceição, tá? Queria dar boas-vindas a todo mundo, né? A gente está recebendo aqui os convidados do Núcleo EJA Norte 2, com a professora Márcia. Sejam todos bem-vindos. E essa vai ser uma live, assim, vai ser um bate-papo, tá? Vai ser uma conversa, como foi a live de ontem. Então, a gente não tem uma proposta de atividade. A nossa proposta é falar sobre Paulo Freire, falar um pouco sobre a vida do Paulo Freire, sobre quem ele foi, sobre o que ele fez, tá? Falar um pouco da questão dele fora do Brasil, de como foi ele dentro do Brasil também. Ele foi um cara que viveu a ditadura inteira, né? Ele, como educador, ele viveu todo esse período de ditadura. Ele teve que sair do país por conta de perseguição política. Então, a gente vai ouvir um pouco sobre isso. Os professores, nós nos dividimos, cada um pegou um pedacinho, um pedacinho pequeno, né, da história do cara. A gente não tem um objetivo aqui de encerrar o assunto, ou nenhum objetivo também de dar grandes explicações sobre a vida do Paulo Freire, porque, bom, a gente viu ontem, né, a professora Del Piero, ela é uma referência na vida do... Ela mesma, ela não se reconhece como conhecedora da vida do cara, né? Então, quem sou eu para achar que sei alguma coisa? Mas um pouquinho que a gente leu, que a gente descobriu, a gente compartilha com vocês, tá? A gente tem também um vídeo dos nossos alunos, eles gravaram o poema chamado Canção para os Fonemas da Alegria, e vai ser a cerejinha do bolo, assim. Acho que eles estão ansiosos para ver como é que ficou, tá? Então, cada professor vai falar um pouco, eu vou começar, tá? E a gente vai exibir aqui a apresentação. Eu vou compartilhar a tela inteira, vai ficar mais fácil para mim, tá? Deixa eu ver se compartilhando a janela talvez fique melhor. Daí eu consigo ver o que eu estou fazendo. Tirar a janela. Melhorou. Conseguem ver? Tá vendo aí? Beleza. Então, eu vou começar falando sobre quem é Paulo Freire, né? É só uma apresentação rápida, uma apresentação bem básica sobre quem é esse cara, né? O que ele fez. O Paulo Freire, ele foi um educador, foi um filósofo brasileiro, e ele é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado de pedagogia crítica. Ele também é o patrono da educação brasileira. Então, Paulo Freire é um cara tão conceituado, ele foi uma pessoa tão conceituada, que ele teve influência não só no Brasil, né? Ele teve influência em vários lugares do planeta. E aqui no Brasil ele foi considerado o patrono da educação brasileira, que é um título de bastante importância. A sua prática se baseava na ideia de que o educando assimilaria o objeto de estudo através de uma prática que questionasse a realidade do próprio estudante. Essa prática fazia oposição àquela que ele chamava de educação bancária, tecnicista e alienante. Na visão dele, o educando criaria a sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, e não seguindo um já previamente construído. Dessa maneira, ele se libertaria de chavões alienantes e seguiria e criaria o rumo do seu próprio aprendizado. Paulo Freire se destacou pelo trabalho na área de educação popular,
voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Então, aqui a gente vê que a ideia dele, né, a ideia de pedagogia dele, a ideia de educação dele, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver o que a gente que é um pouco mais velho, né, do que outras pessoas que são até mais velhas do que eu, que estudaram na década de 60, de 70, que contam como é que era aquele tipo de educação, né? O professor, ele ensinava, o aluno aprendia, não tinha uma conversa, não tinha um diálogo, né? Era uma coisa assim, meio reta, né? A gente chama de vertical, como se fosse de cima para baixo. Então, para o Paulo Freire, essa educação, ela estava um pouco ultrapassada. E, na visão dele, né, os alunos, eles tinham que aprender, como se tivessem que aprender a aprender, tá? E para ele a consciência política é muito importante. A gente até vê aqui uma imagem de um dos alunos dele, né, um cara adulto, aprendendo as palavras, com uma criança no colo, que é uma imagem que muitas vezes a gente vê até na própria EJA, né, tantos pais e mães que não têm com quem deixar os filhos e acabam tendo que levar para a escola, né? Então é mais ou menos essa a ideia do cara, né? Autor do livro Pedagogia do Oprimido, se diferenciou do vanguardismo dos intelectuais de esquerda tradicionais e sempre defendeu o diálogo com todos, não só como método, mas como modo de ser realmente democrático. É o do terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo. Foi o brasileiro mais homenageado da história e recebeu diversos prêmios, como o da Unesco de Educação para a Paz em 86. Em 13 de abril foi sancionada a Lei nº 12.612, que declara o educador como patrono da educação brasileira. Então aqui tem ele recebendo o prêmio da Unesco, né? Então é um cara que ele tinha era bem conceituado, né? Não só no país, mas fora do país também. Agora eu vou passar para o professor Felipe. Boa noite, pessoal. Eu vou tratar brevemente sobre a formação e a carreira de Paulo Freire, né? Ele iniciou seus estudos no Colégio 15 de Julho, né? No centro de Recife, e aos 13 anos ele perdeu o pai, ficou numa situação muito difícil, né? E então ele recebeu ajuda ali do diretor do Colégio Oswaldo Cruz, e então pôde concluir seus estudos. Em 1943, Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Em 59, ele se doutorou em Filosofia e História da Educação e foi nomeado professor efetivo de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes. Bom, como o Gabriel mesmo falou, né, ele foi bem reconhecido durante a sua carreira, a sua investida aí enquanto educador, né, e recebeu inúmeros prêmios e doutor honoris causa, né, em diversos países, na Universidade Aberta, na Universidade Católica de Lovaina, em Michigan, Genebra, Santa Maria, Barcelona, Estadual de Campinas, Ceará, Goiás, Bolonha, Massachusetts, enfim, Madrid, Alagoas, Illinois, Estocolmo, Nebraska, São Luís, enfim. E a lista segue, né? Lisboa, Havana, e a lista é grande aí de títulos doutor honoris causa, né? Pelo belo trabalho que fez, né? Bom, a carreira, entre 47 e 54, ele trabalhou no Serviço Social da Indústria, o SESI. Ele foi diretor do setor de educação e cultura naquela instituição. E também foi superintendente entre 54 e 57. Foi nessa instituição que ele tomou contato com a educação de adultos. Tá? Em 56, ele foi nomeado membro do Conselho Consultivo de Educação do Recife, e em 61, diretor da Divisão de Cultura e Recreação do Departamento de Documentação e Cultura da capital pernambucana. Seu primeiro contato com a educação superior foi lecionando filosofia na Universidade Federal do Recife, como havia mencionado. Em 63, foi nomeado pelo governador de Pernambuco, Miguel Arraes, um dos conselheiros pioneiros do Conselho Estadual de Educação.
responsável, então, pela elaboração do primeiro regimento do órgão, finalizando em 64. Nesse período, encontrava-se em Brasília, envolvido no Programa Nacional de Alfabetização, quando estourou o golpe militar, que depois do presidente João Goulart, no dia 31 daquele mês. Arraes foi preso e o vice-governador Paulo Guerra, empossado do governo estadual, afastou Paulo Freire do Conselho Estadual de Educação. O Paulo Freire foi preso, né, logo após o golpe, e ficou detido por 72 dias. Em sequência, o autor se exilou no Chile, onde trabalhou no Instituto Chileno para a Reforma Agrária, e ainda naquele país ele escreveu A Educação como Prática e Liberdade, sua principal obra, né, a mais bastante citada entre os trabalhos acadêmicos, intitulada Pedagogia do Oprimido. Em 69, fixou-se nos Estados Unidos, onde lecionou na Universidade de Harvard. Em 70, passou a residir em Genebra, na Suíça, onde trabalhou como consultor especial do Departamento de Educação e Conselho Mundial de Igrejas. Nos 10 anos seguintes, foi também consultor educacional em diversos países, principalmente africanos. Em 80, retornou ao Brasil, e nesse mesmo ano ele filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, e passou a lecionar na Universidade Pontifícia Universidade Católica, a PUC, né, de São Paulo, e na Universidade de Campinas também, onde permaneceria até 1990. Ele foi nomeado secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Erundina, do PT, entre 89 e 91, e nesse ano foi reincorporado ao cargo de diretor de Serviço de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, do qual havia sido demitido após o golpe de 64. Em sequência, ele se aposentou, né? E a gente percebe aí nessa trajetória dele as multifacetas e multinacional. O trabalho dele, assim, trabalhou em diversos países ali, né? Com o ideário de educação que ele propagou aí, né? Eu dou sequência ao trabalho. Professora Malu. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos bem, estamos ouvindo bem. Então, Ih, tá dando microfonia? Não, tá dando um pouco de eco. Só um minuto, então, peraí. Mas não tá atrapalhando muito, não. Melhorou? Sim, melhorou bastante. Ai, putz. Tá, então eu vou começar a falar, então. Então, eu fiquei responsável... Pode aumentar a tela, Gabriel, por favor? Eu fiquei responsável para falar para vocês sobre a bibliografia. Né, assim, as grandes obras do Paulo Freire, ele publicou muitos livros, né, muitos artigos também. Eu tentei colocar nesse slide os principais títulos e dando destaque a 4 deles, né, Educação como Prática de Liberdade, a Pedagogia do Oprimido, a Pedagogia da Esperança e a Pedagogia da Autonomia. Tá, vocês estão me ouvindo bem, né? Então, a Educação como Prática de Liberdade, que foi de 1967, o Paulo Freire conta, então, um pouco sobre esse método de alfabetização dos adultos, né? Ele propõe uma reflexão do que a gente compreende sobre existir, que, né, existir para ele não é só estar, é participar do mundo, né, fazer parte dele. Então, ele fala da importância também desse diálogo e da comunicação, principalmente na sala de aula, e a importância desse olhar social para quem tu está ensinando, né? Então, ele apresenta uma trajetória nesse livro da construção do país e ressalta a ausência do povo, né, nas grandes decisões e nesse processo, né? E faz uma crítica, então, à educação tradicional. Então, quando Freire conta sobre sua experiência com a educação de adultos, ele mostra o quanto é possível transformar o mundo, a nossa realidade, através da educação.
Então, na Pedagogia do Oprimido, já um livro super famoso dele, assim, acredito que o mais importante, né, que foi traduzido em várias línguas, ele escreveu em 1968, quando ele estava no Chile, né, no período de exílio. Acho que a Cláudia vai falar um pouco mais sobre isso, né? E esse livro, então, ele é um dos pilares da pedagogia crítica. Então, ele foi escrito, então, nesse período de exílio e só, então, foi publicado no Brasil em 1974. Então, só foi permitida, né, a publicação nesse período. Então, a obra ela foi muito inspirada nesse olhar do Paulo Freire, né, sobre a sociedade, que ele via que existia uma relação injusta, né, uma ordem injusta que parava, que comandava a sociedade. Então, que existia uma força opressora, né, onde existiam os opressores e os oprimidos, né, onde os opressores seriam a elite e os oprimidos, a classe trabalhadora, né, o povo em si. E ele então tentava desvelar, mostrar para os alunos essa situação, que isso também ocorria na educação, né? Ele criticando a educação tradicional, via que essa opressão vinha dos professores, vinha da elite, e os oprimidos, então, seriam os estudantes, né? Então, Freire aborda nisso, nesse livro, a vontade dele de trazer à superfície esse assunto, né? Mostrar que isso é injusto, né? Então, é a luta pela justiça social, né? Que ele incita, assim, nesse livro, pelo trabalho livre, pela afirmação dos seres humanos, né? Para eles serem donos de suas histórias, seus saberes, e responsáveis, então, aí pelos seus destinos, sem essa força, né, opressora. Então, ele propõe essa pedagogia libertadora e transformadora. Então, ele traz, então, não só essa conscientização do oprimido, mas também do opressor, para que ele pare de oprimir, né? Então, a educação com esse meio, como meio transformador e não como esse meio técnico, né? Como o Gabriel falou da educação bancária, essa educação que ela visa um fim, né? O fim para o mercado, para o trabalho. Não, ele quer essa educação que leva em consideração os sujeitos que estão ali, né? Que ouve eles, que olham para a realidade deles, para que eles possam ser donos do seu destino e criticar essa realidade, né? Para assim poder transformá-la. Então, sair dessa opressão começa a ter um pensamento crítico. Tem que ter um pensamento crítico sobre isso, né? Para a gente problematizar e conseguir sair. Então, essa elite que impõe a maneira de educar não leva o indivíduo, né, ao questionamento. Então, isso não permite essa transformação. Essa eu acho que é a principal mensagem, assim, desse livro, né? Aí depois, em 1992, ele fez a Pedagogia da Esperança, ele trouxe os principais aqui, né? Então, esse livro, ele fala muito, ele retoma esse processo de escrita que ele teve da pedagogia do oprimido, né? E ele expõe fatos, histórias, assim, de vida dele, tanto no SESI ali, como o Felipe falou, como nos trabalhos que ele teve com camponeses, né, pescadores, e como essas diferentes leituras de mundo ajudam a organizar a luta pela transformação social, né? Então, essa obra, a Pedagogia da Esperança, afirma que a esperança, então, é para além da espera, né? Onde o educador deve conhecer e significar os saberes do educando. Então, ele também, nesse livro, tem muitas críticas, né? Ele expõe essas críticas que ele recebeu através de cartas de feministas americanas que falavam que a linguagem dele era muito machista e também de algumas pessoas que criticavam dizendo que era muito rebuscada, assim, muito difícil, né? A linguagem que ele utilizava no livro, que não era para os oprimidos, né? Que os oprimidos não iriam conseguir entender. Aí ele debate um pouco sobre isso, assim, isso justifica tal. E então ele fala também dessa importância da gente preservar e pesquisar esses saberes que estão ali nesses povos, né? Nos camponeses, nos quilombolas, nos indígenas, reconhecer e valorizar esses saberes, que isso vai fazer com que consiga essa transformação, né, a partir da educação. Então, para finalizar, assim, só ele fala que a pedagogia do oprimido, então, seria a alma, assim, né, a estrutura da alfabetização. Então, essa leitura de mundo a partir da pedagogia do oprimido, ela vai preceder a palavra, então ela antecede a palavra, né? Aí, por último, vem a pedagogia, então, para finalizar, a pedagogia da autonomia,
que é bem também importante, e foi acho que foi a última obra dele em vida, né? 1996 publicada, e apresenta então orientações a respeito da prática desse docente enquanto dimensão social da formação humana, né? Sobre essa postura vigilante que o educador deve ter, né? Contra todas as práticas de desumanização, né? Para tirar essa neutralidade da educação, né? Saber que existe, né? Que a gente não pode ser neutro, de neutro nem só o sabonete, né? E a educação, então, parte dessa concepção problematizadora, então, no qual o conhecimento é crítico e reflexivo, né? A educação como ato político mesmo. Então, ele fala de uma educação a favor da autonomia desse educando, né? Este que é o ponto central da obra dele, né? Fazer com que, nesse processo de pesquisa, principalmente que a gente faz bastante aqui na EJA, o educador auxilie o educando a tomar suas decisões, né, e a ser dono aí do seu aprendizado. Então, dessa forma, a educação ela é um ato de intervenção no mundo, né, e deve ser a serviço de transformações sociais. Basicamente, sim, isso tudo está permeando todas as obras, né, do Paulo Freire. Aí, eu acho que é isso da minha parte. Ah, não, aí, próximo slide. Próximo slide. Isso. Aí tem os livros que, como eu falei, foram publicados em várias línguas, né? Se eu não me engano, a Pedagogia do Oprimido foi publicada em 40 idiomas, por aí. Aí tem a Pedagogia do Oprimido em espanhol, em inglês, em alemão, e a Pedagogia da Autonomia aqui em francês. Outros livros também foram publicados em diferentes idiomas, né? Aqui em mandarim, a Pedagogia da Esperança. Eu achei bem interessante essa capa diferente. E é só para mostrar para vocês o quanto ele é famoso, né? Gabriel. Eu estou me organizando para a próxima. É a Cláudia? Aí, boa noite a todos e todos e todas. Espera só um pouquinho, Cláudia. Tranquilo, eu vou conversando já enquanto tu vai preparando o slide. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre essa fase do Paulo Freire no exílio, para a gente tentar entender também por que um intelectual tão importante, a gente já conversou um pouquinho isso na live de ontem, que foi muito bacana, né? Por que ele teve que sair do país, né? Já que ele é reconhecido em tantos lugares. Nessa época ele não era tão reconhecido ainda, né? Porque ele não tinha tantas obras publicadas. Mas por que ele teve que sair do país? Como o Luiz Felipe falou ali, ele estava com um projeto com Miguel Arraes, né, governador de Pernambuco, para alfabetização, que foi o projeto mais famoso dele, que é em Angicos, né, que alfabetizou pessoas em 40 horas. Ele prometeu e conseguiu cumprir essa tarefa, né, de alfabetizar em 40 horas, porque ele começou a ensinar as pessoas a ler e escrever a partir da realidade delas, né? Então, não era um conhecimento vazio. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante ainda. E nessa época, ele também foi chamado pelo presidente João Goulart para fazer o Plano Nacional de Alfabetização, porque a maior parte da população brasileira nessa época era analfabeta. Então, a ideia desse governo do João Goulart era fazer reforma agrária, fazer alfabetização, né, melhorar algumas coisas no país. Ele tem um discurso famoso no dia 13 de março, um pouco antes do golpe civil-militar, onde ele fala um pouco dessas reformas que ele vai fazer no país. E ele era chamado de comunista. Só para a gente entender, o João Goulart não era comunista, tampouco o Paulo Freire era comunista. Nada que não que eu tenha alguma coisa contra o comunismo, né? Se a gente for olhar historicamente para o comunismo, ele tem diferentes versões e ele aconteceu de formas diferentes em diferentes lugares. Então, quando a gente fala comunismo, a gente não está falando de uma coisa só também. A gente está falando de uma teoria e a gente fala de experiências históricas.
O Paulo Freire era um cristão, como ele mesmo, né, se afirma muitas vezes e como foi comentado ontem na live. Ele tinha influência, sim, do Marx e de outros pensadores, enfim, que é difícil quem não tem influência desses grandes pensadores do século XIX e XX, mas ele não era um comunista. Ele queria que as pessoas tivessem autonomia para decidir sobre suas vidas, e a autonomia só poderia ser construída a partir dessa alfabetização, porque o mundo que a gente vive é um mundo letrado, né? A gente precisa, para se locomover, para participar do mundo, ter acesso a esse letramento formal também, né? Então, ele tinha essa vontade, assim, né, de que as pessoas se alfabetizassem, que as pessoas conhecessem o mundo do que elas fazem parte, que elas tivessem uma visão crítica, né? E isso incomodava muitos poderosos. Por quê? Tu imagina ir para uma zona rural, onde o cara é obrigado a trabalhar e pegar os produtos lá no armazém do dono da terra, e aí ele percebe que aquilo é uma exploração do trabalho, chega alguém que não... E nem necessariamente o cara precisa chegar, o Paulo Freire ir lá e afirmar, mas a partir dele conhecendo o mundo e expandindo a visão dele, ele vai se dar conta que é uma exploração. Isso incomoda os poderosos. Então, quando teve o golpe civil-militar de 1964, muita gente foi presa, né, aqui no Brasil, e muita gente teve que sair do Brasil. O Paulo Freire foi um dos que foi preso, né? Ficou 72 dias, como o Luiz Felipe já falou. Aqui o primeiro slide, né? Então, em 1964, houve esse golpe civil-militar. Por que a gente fala hoje civil-militar? Porque ele não foi só um golpe militar, teve apoio de setores da população civil também no Brasil, que perseguiu, prendeu, assassinou e obrigou ao exílio todas as pessoas que não concordavam com o regime, né? Então, todos os apoiadores do João Goulart próprio foi para o exílio, né? Ele escolheu ir para o exílio no Uruguai para evitar um conflito maior, segundo ele, uma guerra civil no país. E o Paulo Freire, então, ele ele fica 72 dias na prisão, como está ali no slide. Ele antes de partir para o exílio no Chile. Na verdade, antes de chegar no Chile, ele passou pela Bolívia, passou um breve período pela Bolívia, mas ele ficou mesmo morando no Chile, que era onde estava morando também o Tiago de Mello, que a gente vai ouvir um poema dele no final, que ficou muito bonito, gravado pelos estudantes e estudantes da EJA Leste. Então, nesse momento no Chile, a democracia cristã estava no poder no governo no Chile. Então, ele conseguiu apoio lá, tinha uma rede de pessoas para receber ele. E foi lá que ele escreveu, então, esse livro mais famoso, né, Pedagogia do Oprimido, que foi proibido aqui no Brasil. Esse livro foi proibido só sendo publicado em 1974, que é onde a ditadura já estava no momento de abertura política, né? Imaginem que a gente viveu um período aqui no país onde eram proibidos livros, né? Eram queimados livros, retirados das bibliotecas da escola, professores eram afastados das universidades e escolas. Pode passar, Gabriel. Então, aí em 1967, ele ainda estava no Chile, né? Ele continuou até 69 no Chile, trabalhando principalmente com os camponeses lá no Chile. E ele foi convidado para consultor internacional da Unesco, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E como o Luiz também já mostrou, ele recebeu depois um prêmio dessa mesma organização. Em 69, ele foi para os Estados Unidos, para a Universidade de Harvard, que é uma universidade bastante conceituada, foi como professor convidado. E depois disso, ele foi para a Suíça, né? Onde ele trabalhou para o Conselho de Igrejas, como já foi comentado. A gente está repetindo um pouco as coisas, mas também, para quem não conhece, é bom repetir, porque aí a gente se inteira melhor do assunto, assim. Ele foi morar na Suíça, então, que ele ficou esse período trabalhando por vários países da África a partir do Conselho de Igrejas. Ele foi para Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, vários países na África que estavam
num processo de descolonização, né? Esse processo de independência dos países africanos. Muitos países, ele foi para os países que eram colonizados por portugueses, né? Que tinham como língua do colonizador a língua portuguesa. E como a professora falou ontem, ele foi criticado por algumas pessoas por usar o idioma do colonizador também nesse processo de alfabetização, para vocês verem como a crítica, ela sempre acontece, e a crítica é válida, né, sempre, a gente não tem que se ofender com isso. Eu tenho certeza que o Paulo Freire não se ofendia, né, que ele achava bem válida a crítica, tanto que ele comenta isso em algumas entrevistas, mas foi o jeito que ele encontrou, que ele não tinha conhecimento das línguas, né, faladas lá nesses países, línguas originárias, que não eram uma só também em alguns países. Então, o português acabou sendo, assim como aqui também, né, no Brasil, acabou sendo a língua oficial quando estava se formando o país. Pode passar, vamos ver se tem mais. Então, daí ele ficou todo esse tempo no exílio, né? Ele ficou de 64 até 80 no exílio. Ele fala numa entrevista que ele só conseguiu sobreviver ao exílio porque ele trabalhou muito. Porque era muito difícil para ele ficar fora do país, sabendo tudo que estava acontecendo aqui, todas as perseguições, a censura nos jornais, todas as coisas assim que estavam acontecendo e não poder estar, né, trabalhando no país que ele amava tanto. Com a lei de anistia de 79, então, em 1980, ele retorna. Essa lei de anistia, ela foi uma lei que foi anistia geral. Então, todas as pessoas que foram perseguidas, anistia significa perdão, perseguidas pelo golpe tiveram perdão, só que aqueles que perseguiram os militares, que torturaram, que mataram, também tiveram perdão. Por isso que até hoje a gente não teve um processo ainda, como teve em outros países que tiveram ditadura na América Latina, como Argentina, Uruguai, o próprio Chile, que nesse período estava bem, que estava legal, depois teve a eleição do Allende, mas em 73 também sofreu um golpe, e o Allende resolveu não fugir, foi assassinado. Agora, recentemente, foi uma data histórica. O 11 de setembro não foi só quando foi as Torres Gêmeas, foi também quando o Allende foi assassinado, né, no Chile. Ele resistiu na Casa Rosada na Argentina, e já não sei como é que eu falasse do governo no Chile, mas, enfim, ele resistiu lá até o último momento, teve ditadura em diversos países, e alguns países já têm uma reparação histórica desses criminosos, e no Brasil a gente tem essa dificuldade, especialmente por essa lei de anistia que segue em vigor até hoje. Mas então eu passo a bola para quem vai falar um pouquinho, e aí ele volta, ali é uma imagem dele voltando, né, chegando no Brasil, se não me engano, no aeroporto de São Paulo, sendo recebido, então ele consegue, aí ele volta e retoma o trabalho no país que ele amava tanto, que é o nosso Brasil. Valeu. Agora com o André. Tá por aí, André? Sim, estou. Eu vou fechar meu microfone aqui e vou botar em tela cheia. Ok. Bom, gente, eu vou falar brevemente sobre o trabalho do Paulo Freire no Brasil, né? Como o Gabriel já falou, ontem a professora Maria Clara de Pietro já falou muitíssimo disso, acabou repetindo alguma coisa. Então, ele é o patrono da educação brasileira e foi feita uma lei, na verdade, para instaurar foi feita uma votação, né? Então, e foi colocada uma lei de número 12.612, criada em 2002, que define Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Ali é um reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido pelo educador em sua longa vida. Então, houve uma votação na Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado. Foi no ano de 2012 isso. Então, foi uma condecoração póstuma e unânime. Foi um título que foi dado a ele, um reconhecimento.
Então, ele é, no caso, o patrono seria o que luta e defende pela causa, ideia, o protetor da educação brasileira. Então, o trabalho de Paulo Freire teve atuação e reconhecimento internacional. Pedagogia do Oprimido é um livro brasileiro a aparecer na lista dos 100 mais pedidos pelas universidades de língua inglesa, segundo o projeto Open Syllabus, que reúne dados do mundo acadêmico. Outras 20 obras do escritor também aparecem em outros rankings, como Política e Educação, além disso, o educador é o terceiro pensador mais citado em universidades da área de humanas em todo o mundo, de acordo com o levantamento feito pela ferramenta de pesquisa para a literatura acadêmica Google Scholar, que mostra que Freire foi referenciado 72.359. Ai, desculpa, eu estou muito nervoso, acabei me confundindo todo. Enfim, a própria professora ontem comentou, né, que ela foi fazer uma cadeira de mestrado, né, na Universidade de Colômbia, e quando ela foi ler a bibliografia, ela viu que o Paulo Freire era uma das obras obrigatórias, né, a serem lidas. Ela falou que ele, no decorrer desse tempo, ele foi mais e menos citado, né? E agora, nesse centenário, parece que ele está recebendo, de repente, o reconhecimento merecido. Bom, aí, pensando nessa questão de reconhecimento e críticas, eu pensei em começar a fazer uma pergunta, né? Uma pergunta que, de repente, seja uma pergunta comum a todo mundo, né? E trouxe a visão de um historiador. Então, eu coloco, existe método Paulo Freire nas escolas públicas brasileiras? Bom, então, Sebastião Rocha, que trabalha em uma ONG, ele coloca que Paulo Freire não está nos currículos das escolas, assim, não como única referência, né? Mas sim como referência para aqueles que praticam a pedagogia todos os dias, né? Para professores que têm uma abordagem crítica, né? Que não tomam o aluno como uma tábua rasa, né? Tudo aquilo que disse a professora ontem, no caso. Algumas ONGs aplicam, de fato, o método freiriano. É o caso do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, o CPCD, que existe há 35 anos como instituição de aprendizagem, como se autodenomina. Não há e nunca houve, disse Sebastião, né, incentivo governamental, quer dizer, fora o que houve em 63, eu penso, para a aplicação de ensinamentos e princípios freirianos. Isso se deve a ações isoladas em alguns educadores, professores e escolas. Então, ontem também, essa mesma professora, ela citou também um projeto, uma cooperativa em São Paulo, e onde se aplicava esse método, né, emancipatório. E aqui em Floripa também, ela citou uma professora que foi lá observar essa cooperativa e ter ela como referência para cá, né? E também como a gente aplica na EJA, né? Também é uma referência forte. Como falou o próprio Toninho. Está dando um eco aqui, né? Bom, aí eu coloco uma segunda pergunta. A pedagogia de Paulo Freire propõe algum tipo de doutrinação? Eu acho que isso é também central. Então, o historiador, né, agora, como se chama ele? Danilo, ele fala que, muito pelo contrário, Paulo Freire afirma que a pedagogia do oprimido é uma pedagogia que diz que devemos partir da própria ação e realidade dos menos favorecidos na atividade educativa. Ele explica assim Danilo, que parafraseia Paulo Freire. A educação bancária
expressão de Paulo Freire, é aquela que vem com conteúdos prontos para depositar na cabeça dos estudantes, é o que poderíamos chamar de doutrinadora. Então, tomam um aluno sem história, né, sem cultura, e acha que ele vai ser um depositário de conteúdo, na verdade. É isso que ele coloca sempre, Paulo Freire, né? Afinal, não existe reflexão por parte do estudante, se torna mero repositório de conteúdos preconcebidos. Essa é a base, né? O que, na verdade, é tomado como algo doutrinador seria pensar que alguém não tem, por exemplo, o conteúdo, né? Vem apenas para que seja... A gente tenha que dizer o que ele tem que pensar, ou como agir. E, enfim, aí eu acho que tem um último slide. Para o historiador Danilo Nakamura, assim, doutrinar seria incultar ideias sem que exista pensamento, reflexão, debate, divergência e crítica, como escrevia Freire. Bom, e assim termina. Valeu, professor, estava ótimo. Marcelo, estás aí? Olá, boa noite. Vamos lá. Opa, peraí, deixa eu carregar o teu aqui, só um segundinho. Deixa eu abrir aqui. Eu vou falar um pouco sobre a influência do Paulo Freire, ou do método do Paulo Freire, ou da ideologia, ou da pedagogia que Paulo Freire propôs, né? E um pouco também, todo mundo falou já um pouco, algumas coisas que eu vou falar, mas é assim. Pode passar para mim aí primeiro? Então, vou falar principalmente, para não ficar muito repetitivo a coisa, os principais diferenciais que fizeram do Paulo Freire ser um educador mundialmente conhecido e reconhecido por trazer uma coisa diferente, né, do que, embora já tinha sido proposta algumas coisas parecidas, mas ele trouxe isso para a realidade do dia a dia num país como o Brasil, que é uma coisa bem complicada. Então ele criou um método de alfabetização inovador, que mudava o foco da educação para o educando, né? Porque o foco da educação, ou ela é o processo em si, né? As atividades, as famosas atividades, querendo algum conteúdo, ou ele é o professor com o seu conhecimento, né? O dono da verdade. E o educando, o estudante, na verdade, ele sempre foi visto assim, não sem nenhum conhecimento, né? Sem ter nada para contribuir no processo educativo. Então, o Paulo Freire teve essa visão, né, de inovar, mudando o foco para o educando, porque o educando, se ele para facilitar, vamos dizer assim, esse processo de aprendizagem, né? Então, ele propôs fazer um diálogo entre a educação formal e a experiência de vida do educando, né? Então, tudo isso aconteceu, pessoal, vou ter que falar um pouco da história, que o Paulo Freire, lá nos anos 1960, né, lá no Nordeste, ele tinha muita preocupação com muitos nordestinos, havia muita gente sem ser alfabetizado, sem ter essa parte da educação, e via que essas pessoas eram muito excluídas da sociedade, e ele se preocupava com isso. Ele era um cara preocupado, assim, com as pessoas. Então, ele, como professor de português, como educador, como um pensador, né, criou alguma coisa que pudesse mudar a visão e poder trazer o educando mais para dentro da educação, o educando se sentindo parte do processo educativo. E ele achava que fazendo essa mudança de foco, vamos dizer assim, criaria um efeito de incentivo para o estudante, porque partiria de uma realidade que era conhecida para o próprio estudante, que foi esse projeto que ele desenvolveu lá em 1960, lá de Pernambuco, né, que ele ensinava para o agricultor o que é
as palavras que tinham a ver com a realidade dele. Uma entrada, o café, a plantação, o milho, o arroz. Então, as coisas conhecidas, ele acreditava ser mais a dos conteúdos, certo? E prova que isso é verdade, que ele foi o método dele largamente utilizado nos países ao redor do mundo. Passa para mim, por favor, para o próximo. Tá. Um outro diferencial bem importante do Paulo Freire, a sua influência que ele teve na educação, foi ensinar sobre as relações econômicas dos inseridos. Foi desconstruir aquela visão romântica que a gente tem, o mundo é bom, o mundo é perfeito, que todo mundo é legal, e falar um pouco sobre a realidade real que existe, né, infelizmente, né, existe uma opressão, né, existe um sistema posto que determina regras, que determina atitudes, que determina várias coisas, que determina relações sociais, que determina relações econômicas. Então, eu achava que se a pessoa não soubesse a realidade que ela está inserida, seria um inocente, vamos dizer assim, essa palavra, e não estaria sendo completamente coagido pela realidade e não teria nenhuma forma de agir dentro do meio social. Seria apenas uma coisa, vamos dizer assim, né? Então, ele fomentou uma visão crítica e transformadora, né? Uma visão crítica que nem eu estava falando, saber que, infelizmente, a sociedade é composta, né, por um Estado que impõe leis, por uma classe dominante que não quer que todos tenham as mesmas condições, né, que se determina, né, pessoal, porque não é à toa que existe a opressão. Existe a opressão porque as pessoas querem que ela exista, né? Isso aí que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça, né? E aí, através disso, o que o Paulo Freire queria, né? Buscar a liberdade, né, da pessoa, desse sistema impositivo que eu coloquei aí, então, coisas, um sistema agir de determinadas maneiras, a gente não pode manifestar, né, muitas vezes a nossa cultura, a nossa religião, não. É um sistema restritivo das coisas e conservador, pessoal. Mas acho que mais importante que o botar luz, que para as pessoas, pessoal, maravilhoso, o mundo, eles não querem que a realidade mude. Eles querem que a realidade continue. Eles têm essa ideia de mudar essa realidade. Mas não quando a gente consegue, vamos dizer assim, porque ele colocava muito isso e a gente vê a realidade, isso é muito o que acontece. E é isso, praticamente é isso. Paulo Freire foi um dos maiores educadores da história, tem a visão de que as pessoas podem ter a sua cultura, podem ter a sua liberdade, Marcelo, sistema opressor, vamos dizer. Obrigado, Marcelo. Aqui cortou um pouco, a internet deve estar bem ruim aí onde você está. Mas deu para entender bastante coisa no geralzão que você falou, deu para entender bastante coisa. Eu estou na escola, tudo coisa. A gente sabe que a internet às vezes não colabora muito aqui. Quando eu cheguei mais cedo, cara, a internet estava offline, inclusive. Eu já comecei a ficar desesperado. Não, e eu te falei que eu ia vir da minha casa para a escola, da minha casa só com o chip de ano ia dar certo. Não, pois é. Tá bom, Mas tá massa, cara, tá ótimo também. Obrigado. Agora eu vou fazer uma mudança aqui rapidinho, que a gente vai apresentar um vídeo da professora Silmara. Vou ter que parar essa transmissão.
Alguém quer comentar alguma coisa por enquanto? Enquanto eu tô. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficar à vontade para falar. Só comentar rapidamente ali o que a Rosângela colocou no chat, né? Paulo Freire, que ele tem a ver com as diretas já. Nos comícios falavam para a população ter o direito de votar e escolher o presidente do Brasil. Eu lembro que ano passado a Rô lembrou desses comícios, né? Que ela teve presente, então que foi 1983 e 84 foi votado, então, a lei que permitia o retorno das eleições diretas. Então, ele voltou para 1980 no Brasil, mas a ditadura ainda não tinha acabado, porque ainda não tinham eleições diretas para presidente. Ele não teve uma atuação assim mais destacada nesse movimento diretamente, mas certamente ele apoiava o movimento, né? E era um momento que ele estava participando do governo da Luiza Erundina em São Paulo, então certamente ele estava envolvido. Beleza. Então eu botei o vídeo aqui, tá? Eu vou fazer uma experiência, ver se vai, dessa vez acho que vai com som. Você quer falar alguma coisa antes do vídeo, Silvio? Eu queria me apresentar, Ah, boa, vai. todo mundo tá aqui, dizer boa noite. Eu sou a professora Silmara, da EJA Leste, tá? Eu sou professora de português. E eu criei um videozinho para a gente falar um pouco mais sobre as citações do Paulo Freire, né? São citações, são frases muito famosas, principalmente no meio da educação, né? Que a gente usa como norteador para o nosso trabalho, principalmente na EJA também. E são frases muito inspiradoras. E no videozinho eu tento explicar cada uma delas. Espero que vocês entendam. E é um vídeo baixo orçamento, então tá bem curtinho, mas explica um pouco mais sobre essas frases, essas citações que estavam presentes em toda a obra do Paulo Freire e que inspiram quem trabalha com educação hoje. E é isso. O Gabriel vai apresentar para a gente agora. Sim. Vocês me falam se não tiver com som, tá? Mas eu acho que vai estar assim. Paulo Freire, como célebre educador e filósofo, é autor de importantes citações que traduzem em poucas palavras grandes aprendizados, sempre pautados no amor pelo ensino e justiça social, eternizando o seu legado na educação popular brasileira. Vejamos algumas delas. O homem como um ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, faz e refaz o seu saber. O educador fala da importância de pensar-se em uma educação capaz de reconhecer a cultura do educando e agir com base nela, pois somente assim ela faria sentido para aquele que vai ser alfabetizado. Nas palavras dele, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Na visão de Freire, a leitura somente fará sentido se for acompanhada de uma capacidade de ler o mundo, de perceber o mundo, de reconhecer os papéis desempenhados pelos atores do mundo e de reconhecer-se como peça naquele mundo. Por isso, ele agia com base nas palavras que faziam parte do cotidiano dos trabalhadores em processo de alfabetização para ensiná-los. O ser humano, na visão de Freire, é histórico e inacabado, e, consequentemente, sempre pronto a aprender. Tudo está em permanente transformação e interação no mundo. No caso particular dos professores, isso reflete na necessidade de formação permanente. Freire dizia, numa frase famosa, que o mundo não é, o mundo está sendo. Ele fala da necessidade dos educadores criarem as possibilidades para a produção ou construção do conhecimento pelos estudantes, num processo em que o professor e o aluno não se reduzem à condição de objeto um do outro. Ninguém nasce feito.
é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Ele insiste que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, e que o conhecimento precisa ser vivido e testemunhado pelos agentes pedagógicos. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Aqui, Freire nos leva a refletir sobre nossa postura como educadores diante dos saberes e experiências culturais e históricas dos estudantes. Ele fala da importância de, nesse sentido, não considerar apenas os saberes do mundo acadêmico e teórico, mas respeitar e incluir os diferentes saberes que são as experiências de vida e visão de mundo dos estudantes, para que assim o processo de aprendizagem tenha para eles muito mais significado. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educandos e exige também a apreensão da realidade. Ensinar exige, sobretudo, a convicção de que a mudança é possível. Para mudarmos, devemos ser esperançosos, ter a esperança de que podemos ensinar e produzir junto com os nossos educandos para resistir aos obstáculos, para cobrar e lutar ideologicamente por mudanças e respeito profissional. O educador não pode ver a prática educativa como algo sem importância. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Freire fala da educação como um poderoso instrumento que promove a mudança de uma sociedade, mas que precisa, para tanto, estar aliada a outras práticas essenciais na luta contra a opressão e exclusão social, como a promoção do direito básico e essencial à saúde e ao trabalho, por exemplo. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Com essa conhecida frase, Freire nos mostra que uma educação que não leva o indivíduo a observar as estruturas no qual ele está inserido, induz a reprodução e, portanto, reforço dessas estruturas. Já uma educação que aponta os efeitos desse sistema pode ser capaz de fazer o indivíduo perceber que sua participação na sociedade pode ir além de somente buscar se livrar de tal sistema, tomando para si o papel de opressor. Por isso, faz-se necessária uma educação que esteja voltada à luta e organização de classe, onde o estudante passa a ter consciência da realidade em que vive, para então poder engajar a busca pela transformação social, tendo ferramentas necessárias para se libertar do sistema que lhe impõe a condição de oprimido através da elaboração da consciência crítica. Maneiro. Muito legal, cara. Muito bom, gente. Parabéns. É isso, gente. E são frases que são citações que são usadas até hoje em trabalhos acadêmicos e nos espaços escolares também, e que fazem a gente refletir sobre que tipo de educação, que tipo de fazer pedagógico a gente quer, né? E lembra a gente também quais são os valores de uma educação popular, uma educação que transforma realmente, né? Uma educação que forma para o mundo. É uma educação social. Alguém tem algum comentário, uma pergunta? Agora acho que a gente vai abrir, né, para todo mundo. Tem mais um vídeo ainda. Vamos passar agora ou vamos fazer um debate e a gente passa mais tarde? De repente a gente conversa um pouco, acho que já... Pode ser, pode ser. E aí, gente, o que vocês acharam aí? A gente propôs uma questãozinha que acho que é básica, assim, para o debate, né, para a conversa, mas a gente quer ouvir vocês, assim, né? Quando a gente pergunta o que vocês acharam, a gente quer ouvir a opinião de vocês. E a ideia agora é pensar um pouco e ouvir de vocês, estudantes, ou professores também,
como que a EJA, né, como que o nosso fazer pedagógico daqui da EJA de Florianópolis, ele se encaixa ou não se encaixa na proposta, né, nas ideias do Paulo Freire. Vocês se viram em algum momento representados, né, nas falas, ou vocês acham que não tem nada a ver? Qual é a opinião de vocês, assim? Vocês podem levantar a mãozinha, vocês podem falar, abrir o microfone e falar, se não quiser abrir a câmera, tudo bem. Oi, Márcia, você levantou a mão sem querer ou... Ó, o Pablo está aqui falando. Eu só agora entendo o prejuízo que foi o expurgo do Paulo Freire pro Brasil. Como assim, Pablo? Explica um pouco melhor. O exílio, né? Ah, tá, Saído do país. E não só do Paulo Freire, né? Mas o prejuízo que foi a ditadura civil-militar para o Brasil, né? A gente estava, não sei o dia que estava, com as gurias na reunião do teatro, a gente estava comentando isso, imaginando como seria, porque a gente estava falando do 11 de setembro, né? Que foi o bom, em 64 até hoje, imagina o processo, né? E a gente ficou imaginando isso, né? Aliás, tem uma área da história, sou professora de história, eu não falei antes, né? Por incrível que pareça, existe uma área acadêmica na história onde as pessoas fazem um exercício de imaginar como teria sido a história se as coisas tivessem acontecido diferente. Infelizmente, não dá para ser, a gente não pode voltar no tempo, né? Mas a gente pode ter consciência, né? Do que aconteceu, assim, né? Realmente foi uma perda. Marcelo, você pode falar, você tem a palavra. Meu nome é Marcelo, né? Eu sou da EJA aqui de Canasvieira, da Turma Verde Online. Eu acho que o método de ensino que a EJA coloca para a gente hoje é totalmente Paulo Freire. Não, para mim, a minha opinião, não me resta dúvida nenhuma que é um método todo voltado para as pessoas menos favorecidas, que não tiveram condições na sua juventude de concluir seu estudo, e hoje estamos tendo. Eu acho que é todo voltado para nós mesmos. É um método de ensino que ele sempre pensou, né, nos menos favorecidos, nas pessoas que não tinham condições, ter um tratamento diferenciado, não facilitado, diferenciado. E é isso que eu vejo. E aprendi desde ontem com a aula da professora Maria Clara, acho que era, né? Aprendi várias coisas que eu até nem com 51 anos ainda não sabia. Até que o Cortella foi aluno dele também, foi discípulo dele, eu não sabia, não. E a gente acaba aprendendo coisas que a gente não desconhece, né? E a minha opinião é essa. Eu acho que o método de ensino na EJA é todo o Paulo Freire. E era isso. Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que é a sensação, né? A sensação que passa é a de que a gente consegue seguir. Deixa só um segundo. Um cara de moto aqui, ele gosta de acelerar. De que a gente consegue seguir bastante dos princípios, né, do Paulo Freire, a questão da autonomia, né? A questão de. Só um segundo, de novo. Tem uma galera passando de moto aqui na frente, faz um barulhão. Aquela ideia de que o aluno precisa ser autônomo, né? Que ele, como o professor Marcelo colocou, alguns outros professores colocaram, as pessoas elas não são vasos vazios, né? Como se elas chegam na escola e recebem um conteúdo. Não é assim que funciona. Nem criança, né? Nem as crianças. Até as crianças, quando chegam na escola, elas têm as explicações delas para as coisas no mundo, né? Às vezes são explicações um pouco mágicas, às vezes não, mas elas têm as explicações. O professor ele tem que aproveitar essas explicações que a criança tem e meio que ir limpando. Não, olha, isso aqui não é bem assim, isso aqui não é bem assim.
é muito melhor do que você ensinar alguém a partir do zero. E quando a gente está falando de adultos, jovens, adultos e idosos, a gente tem que levar isso muito mais em consideração. Todos vocês, quando chegam na EJA, vocês já tiveram um percurso de aprendizado, tá? Mesmo que você parou, mesmo que você tenha 50 anos, você nunca tenha estudado na vida, você teve um aprendizado na sua vida. Pode não ter sido um aprendizado escolar, mas foi um aprendizado de qualquer coisa que você tenha feito. Se você trabalha com marcenaria, se você trabalha com construção civil, se você é pescador, você teve que aprender alguma coisa. Você teve que aprender para fazer aquela ação, né? Para trabalhar naquilo. Você teve que aprender. Então, ninguém é um vaso vazio, ninguém é uma tábula rasa, né? Que é o termo que se usa. E o Paulo Freire ele batia muito nessa tecla. Até para ensinar a ler e a escrever, é muito melhor você ensinar a pessoa a ler e escrever a partir do que ela já conhece. Não é pegar palavras que muitas vezes a gente nem usa na vida e não vai ajudar muito, né? Então, que legal o teu comentário. Aí, só antes de passar a palavra para ti, Cláudia, a Rosângela e o Pablo escrevendo aqui no chat, a Rosângela Rodrigues Freud escreveu assim, a Rosângela, nossa queridona, uma pergunta, porque se ouve muito que poderia voltar dos militares nas escolas e que só assim os professores seriam agredidos e as crianças mostram tudo. Tá. Acho que ela quer entender por que se fala que os professores deviam voltar, né, às escolas militares, porque questão da falta de respeito em sala de aula, questão de alunos que agridem os professores. Ela pergunta, seria bom se os professores pudessem falar sobre isso. É sobre isso que tu vai falar, Cláudia? Ué? Cláudia caiu. Alguém quer comentar o comentário da Rosângela? Aí o Pablo também faz um outro comentário. Eu acho que ela está falando muito sobre a questão dos dois viés, né, que as pessoas pensam sobre a educação, né? É uma educação, a educação que as pessoas falam sobre ser uma educação militar, é uma educação totalmente voltada para um viés opressor, enquanto que a educação que Paulo Freire fala, ela é uma educação totalmente libertadora, é uma educação que vê os seus sujeitos como pessoas, né, que têm sonhos, que têm escolhas, que podem decidir também sobre o seu processo de aprendizagem, né, e do outro lado, essa educação opressora, ela é, como o professor André falou ali explicando ali, ele disse que é uma educação totalmente. Qual foi a palavra que foi usada? Alienante, será? É, é uma educação. Isso, é uma educação totalmente alienante, essa educação totalmente voltada para cercear os direitos e as vontades e tomar esse sujeito como alguém sem conhecimento, como alguém que deve obedecer a regras, que coloca regras de hierarquia, né, que devem ser seguidas. E Paulo Freire não pensa assim. Paulo Freire dizia que todos chegamos à escola com algum tipo de saber, como o professor Gabriel falou, e todos temos um lugar e um protagonismo na nossa própria educação. Então, acho que era isso, né, que a Rosângela queria falar. Eu acho que talvez, de repente, ela... E porque se pede tanto tem pessoas que realmente acham que essa educação opressora, ela vai funcionar, né? Existem pessoas que acham que esse tipo de educação surte efeitos, né? Mas não para uma sociedade que preza pela democracia. Então, enquanto a gente tiver democracia, esse tipo de educação ele não vai entrar nas nossas escolas públicas, né? Professor André Vitorino, pode falar, tens a palavra.
essa pergunta do colégio militar realmente aparece muito, né? Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que existe de colégio militar. Normalmente são colégios pequenos que não aceitam todo mundo, né? Eles fazem uma seleção de quem pode entrar. Normalmente tem muita corrupção, é muito parente, filho de policial que entra, filho de pessoas do exército que entram, né? Então eles fazem uma seleção de quem está entrando lá. Não era para ser assim, era para ser por sorteio, né? Mas eles fazem uma coisa para que só tenham algumas pessoas dentro desses colégios militares. Eles são muito pequenos, eles custam muito caro. Aí eles pegam esse exemplo para tentar mostrar como se eles fossem dar conta de tudo, né? Agora, no caso da EJA, a pessoa, se quiser ir agora lá se matricular, se ela tem alguma dependência química, se ela mora na rua, se ela é briguenta, se ela é mal educada, se ela xinga, a gente aceita igual. Ela vai estar lá dentro igual. Se a gente quisesse uma EJA que ninguém bate no professor, como dizem, isso é uma exceção, de exceção, de exceção, eu nunca apanhei na vida, já dou aula há muitos anos, a gente poderia, na hora que chegasse na EJA, a gente olharia para a cara do aluno, olha, esse aqui tem cara de brigão, não entra. Viu? Não ia dar confusão nenhuma. Se reclamasse, a gente mandava o segurança bater nele e ele não ia bater na gente. E também outra coisa que acontece dentro de um colégio militar será que dentro do colégio militar os alunos têm direito a usar o celular e filmar uma briga quando acontece? Ou será que nesses colégios mais caros, né, colégios da alta sociedade, será que eles não ficam restringindo? Ah, aconteceu uma briga, ninguém divulga. É diferente de um colégio público. O colégio público aceita todo mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Assim, é um assunto que sempre vai aparecer. Sempre, sempre, sempre. A gente tem essa vontade de ter um colégio perfeito. Aí, quando vem esses discursos, a gente fica querendo, né, que tenha uma solução. Mas a sociedade, ela é diferente, ela é diversa, e a gente tem que aceitar que no meio da sociedade tem de tudo, né? Pode acontecer de tudo. Muito bem dito. Cláudia? Tá aí, e eu queria comentar justamente essa questão que o André estava falando ali, né? Da gente pensar que o fato de ter violência na escola é um reflexo da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade violenta. Então, a criança convive com violência em casa, convive com violência na rua, essa violência vai se refletir em algum momento. Então, a escola não está preparada. E eu não acho que a solução realmente seja a militarização, a repressão desses instintos que eles vão ser reprimidos ali, eles vão surgir em algum outro contexto, em algum outro lugar. O problema é a forma que a gente tem das escolas, né? Com turmas lotadas, com nenhuma estrutura para receber os estudantes. Imagina, a gente vive num modelo onde tem salas com 38 pessoas. Na EJA é diferente, né? Porque a gente tem essa sorte de estar aqui na EJA, de ter essa construção mais horizontal, de ter esse diálogo com vocês. Mas uma escola das crianças e dos adolescentes, assim, dos pequenos, é um terror o tamanho das salas. E aí, numa escola privada, tu tem turmas com 15 alunos. É muito mais fácil tu organizar uma sala de não ter conflitos ou de diminuir conflitos quando tu tem 15 estudantes dentro de uma sala de aula, quando tu tem 40. Tem uma questão estrutural também, né, envolvida nisso. Eu concordo perfeitamente com tudo que foi dito. Aí o Pablo ele escreve assim: não tem como racionalmente escalonar esse modelo dos colégios militares, até porque eles recebem bem mais verbas e aí fica fácil ter melhores resultados acadêmicos. Se todas as escolas tivessem estrutura e verbas iguais às militares, seria outra realidade. É bem isso, cara, é bem isso. E como a Cláudia falou agora, né? Pensa na vida de um professor, né? A gente, quando faz greve, todo mundo manda a gente trabalhar, mas, cara, pensa assim, o cara, para ter um salário mais ou menos decente, ele precisa pegar, no mínimo, umas 10 turmas. 10 turmas com 30 alunos em cada uma, dá 300 alunos. São 300 provas.
são 300 nomes ali no diário, são 300 avaliações. É um volume de trabalho gigantesco e que não acaba na escola, tá? Existe toda uma situação, né? Eu não imagino que seja um projeto, tá? Não acho que exista um projeto para deseducar ou para impedir as pessoas de alcançar a educação. Eu acho que não chega a tanto. Eu acho que o que falta é interesse mesmo, investimento, interesse em investir em escola pública, interesse em melhorar a condição de trabalho do professor, porque, cara, não é um volume baixo de trabalho, não é um volume baixo de trabalho. Você chegar numa sala de aula todos os dias para dar uma aula diferente da que você deu ontem, você planejar isso, é um trabalho bem difícil, um trabalho bem complexo. E a gente não está lidando só com o conteúdo, com a parte de ensinar, né? Como falando de uma forma genérica, a gente não está unicamente ensinando o aluno ali a nossa matéria, a nossa disciplina. A gente está lidando com o sonho das pessoas. A gente está lidando com os sonhos de vocês, de se formarem, de terem algum emprego ou de estudarem um determinado assunto. A gente está lidando com os sonhos dos pais e das mães, das crianças, que eles sonham que os filhos deles tenham mais do que eles tiveram. Então, é um fardo que é muito pesado, assim, se tu for parar para pensar, sabe? André? E tem uma coisa também que, assim, nós somos professores da escola pública. A gente quer uma escola pública melhor. Só que também a gente tem o direito de criticar a escola pública. A gente tem o direito de chegar e falar, lá no Colégio da Maria Conceição não tem bola de futebol para os alunos. A gente não tem vergonha de falar isso, a gente não tem problema de falar isso. A gente tem liberdade de falar, tá faltando bola de futebol. Se a comida estiver ruim, a gente tem liberdade, os alunos têm liberdade de reclamar da comida. Se eu sou professor num colégio militar, nunca que eu vou falar publicamente um defeito do colégio. Eu não tenho esse direito. É igual quem trabalha numa empresa privada. Alguém aqui que trabalha, que tem um patrão, vai chegar na cara dele e falar, seguinte, tal coisa está errado. Não é bem assim. As pessoas ficam sem coragem de falar. E na escola pública, não. A gente chega e fala mesmo, não tem vergonha. A gente quer melhorar a situação e se for para reclamar, a gente vai reclamar. Se for para assumir nossos defeitos, a gente vai assumir. Mas, sinceramente, se eu trabalhasse num colégio particular, eu não seria tão livre assim. Eu não teria essa coragem. Então, a gente tem que ver também que os colégios todos têm defeitos. Mas no colégio público, o defeito a gente joga na cara até para tentar melhorar a situação, né? Exatamente. No colégio militar a gente não tem abertura para nada, assim, né? E como o pessoal estava comentando, que o Pablo falou aqui, né? Da questão da verba. Não sei nem se é questão da verba, Pablo, né? É que começa no processo seletivo mesmo. Os caras fazem uma prova para ver quem é que vai passar. Por exemplo, você tem 1.000 candidatos e você tem 100 vagas. Então, realmente, é uma seleção, né? É como se fosse uma seleção de futebol brasileira, né? É uma peneira muito grande. Então, você acaba ficando realmente com a galera que é crânio ali, que sabe a matéria, que decorou o livro inteiro, que estudou a vida inteira para aquilo. Isso quando não entra por pistolão, né? Que é aquela gíria antiga do... Como é que chama? Que é o favorecimento dos amigos, né? Que é a famosa mamata, né? Deixa eu ver. Aí a Cleonice Luciane. A educação começa dentro de casa. Minha filha de 14, meu filho de 16 dizem que os professores são os segundos pais ou mães. Eu tive esse princípio e consegui passar para eles. Aí eu comentei aqui no chat, né, para ela, que realmente, cara, muitas vezes a escola, principalmente a escola pública, ela cuida do aluno, não só da parte pedagógica, da educação escolar, né? A gente está sempre de olho no que acontece com as crianças, cara. Está sempre de olho se a criança está cabisbaixa, se ela está mudando o comportamento dela. Os adolescentes, com a EJA também. Vocês não reparam, mas a gente tem esse cuidado com vocês. Chegar, perguntar se está tudo bem. Ainda mais com o adolescente, né? Que o adolescente sofre muito com questões de depressão, ansiedade. Ainda mais com essa pandemia, né? Então a gente está sempre tendo um olhar assim que é integral.
é integral, é a integralidade do estudante, é o estudante todo. Tem nos livros, né, que a gente estuda aqui na EJA, tem uma parte que diz que quando o professor da EJA ele é contratado na sua integralidade, tá? Então, quando a Silmara, professora de português, vem para trabalhar, ela não vem só a professora de português, vem a Silmara inteira. Vem a Silmara que está triste com o que aconteceu na casa dela, é tudo ali, tá? Então, o mesmo olhar a gente tem para os alunos. Então, a gente não está aqui só para encher a cabeça de vocês de conteúdo. A gente também tem uma questão de cuidar e zelo, assim, sabe? Isso na EJA, né? Quando a gente vai para o ensino infantil, o ensino das crianças abaixo dos 15 anos, né? Na educação fundamental, isso tem que ser muito mais... essa atenção ela tem que ser redobrada, assim. E criança e velho é uma coisa que sofre muito, são pessoas que sofrem muito na sociedade. Aí o Pablo comenta, seria insubordinação se qualquer pessoa abaixo da hierarquia fizer uma reclamação sem passar para o superior a reclamação. Mais alguém, gente? Mais algum comentário? Eu acho então que é isso, gente. Acho que o objetivo foi alcançado aqui, que é falar um pouco do Paulo Freire, né? Falar um pouco sobre o que ele fez ao longo do mundo, né? Em vários países, como é que foi a vida dele. Yadi, dali, pode falar. Não, pode concluir, Gabriel. Só antes de terminar, eu quero dar uma palavrinha, fazer um convite aí para o pessoal. Mas não, ainda vamos passar um videozinho. Então tá. Então deixa que eu falo mais no final, então. Beleza? Mas eu não estava bem concluído. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar o vídeo e aí depois a gente entra no fechamento. Aí você faz o comentário, pode ser? Tá bom. Então, gente, agora eu vou passar um vídeo. Eu sei que o pessoal os atores do vídeo, eles estão aí, eles estão doidos para ver o resultado final. Foi um vídeo gravado assim, aqui no Maria Conceição, né? E são os alunos declamando esse poema, né? Chama Canção para os Fonemas da Alegria. Eu já vou dar o play aqui, sem mais delongas. Peço licença para algumas coisas. Primeiramente, para desfraudar este canto de amor publicamente. Sucede que só sei dizer amor quando reparto o ramo azul de estrelas que em meu peito floresce de menino. Peço licença para soletrar. No alfabeto do sol pernambucano, a palavra tijolo, por exemplo, e poder ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas. E descobrir que todos os fonemas são mágicos, sinais que vão se abrindo, constelações de girassóis girando em círculo de amor, que de repente se instalam como flor no chão da casa. Às vezes nem a casa é só o chão, mas sobre o chão que reina agora um homem diferente que acaba de nascer, porque unido de pedaços de palavra, aos poucos vai unindo argila e orvalho, tristeza e pão e cambão e beija-flor, acaba por unir a própria vida no seu peito partido e repartido, quando no final descobre no clarão que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é a pena que se acaba por ser homem, mas um mundo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para avisar que a gosto de Jesus, este homem renascido é um homem novo. Ele atravessa os campos espalhando a boa nova e chama os companheiros a pelejar no limpo, fronte a fronte contra o bicho de 400 anos, mas cujo fel espesso não resiste a 40 horas de total ternura. Peço licença para terminar, soletrando a canção de rebeldia, que existe no Fonemas da Alegria. Canção de amor geral que me crescer, e os olhos do homem que aprendeu a ler.
É isso aí, galera. Parabéns aí aos alunos que participaram do videozinho, tá? Só gratidão. E o poema, né, explicar que foi do escritor Tiago de Mello, e ele escreveu para o Paulo Freire, né, em homenagem ao Paulo Freire, inclusive esse poema está presente no livro do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido. Aliás, esse poema o Tiago de Mello escreveu lá no Chile, quando ele estava lá nessa época que o Paulo Freire foi para o exílio. Verão de 64. É isso aí, galera. Obrigado aí pela participação de todos. Eu vou abrir para a Adri. A Adri queria fazer um chamado. Pode falar. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Adrielena, eu sou do Núcleo EJA Norte 2. Então, essa semana a gente está fazendo algumas atividades em conjunto com o Núcleo do Leste, né, do Rio Vermelho, e com o Núcleo também dos Ingleses. Eu queria agradecer o convite e a atividade de hoje, parabenizar pela atividade, ficou bem bacana para a gente conhecer um pouco mais sobre a obra de Paulo Freire, a vida dele. E foi muito legal os comentários, o debate, né? A participação dos estudantes, a questão o contraponto ali da educação militar, dos colégios militares, né? E também a fala do Marcelo, né? Que identificou bem a educação da EJA com a pedagogia Paulo Freire, né? De valorizar os saberes dos estudantes, né? Os interesses dos estudantes, essa educação acolhedora, né? Que não é excludente, que recebe todo mundo, né? Essa educação de Paulo Freire, né? E a educação que tenta desenvolver no estudante a autonomia, né? E uma consciência crítica para ele entender o que acontece no mundo, no país, né? E para ele saber se posicionar também perante esses acontecimentos, né? Essa é a educação que a gente tenta desenvolver na EJA, e é isso que a gente aprendeu de Paulo Freire. Então, amanhã a gente vai trazer uma outra atividade também relacionada à obra de Paulo Freire. É uma atividade sobre o livro dele, Pedagogia do Oprimido, e, na verdade, vai ser uma atividade assim da gente fazer uma análise, uma relação, principalmente do primeiro capítulo de Pedagogia do Oprimido, com os acontecimentos da nossa sociedade, né? Então, a gente vai fazer uma análise de algumas cenas de um filme, e eu acho que vocês vão gostar. Então, estão todos convidados para participar dessa atividade de amanhã, tá certo? Esperamos todos vocês. Valeu, Adri. Estaremos presentes amanhã também. E eu acho que é isso por hoje, galera. Eu queria agradecer aí a participação de todo mundo, queria agradecer também os comentários, queria agradecer aos professores aí da EJA Leste que fizeram esse trabalho tão bonito aí, a apresentação, tá? E agradecer também aos estudantes que participaram do videozinho. E tamo junto aí. É nóis, gente. Um abraço aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.